meu nome é Maria e estou no início dos meus 50 anos. Sou casada com João há 21 anos e nossa vida é, em grande parte, tranquila e feliz. Mesmo sem filhos, estamos satisfeitos. João é 3 anos mais velho que eu e trabalha em uma empresa comum. Ele não mudou muito ao longo dos anos, mas como eu trabalho apenas meio período, temos um pouco mais de dinheiro para gastar em coisas agradáveis. Nosso casamento tem sido estável, sem grandes problemas, mas então algo pequeno aconteceu que abalou nossa vida calma. Tudo começou quando soube que meu pai havia falecido e herdei seu apartamento. Depois que João e eu nos casamos, meu pai se mudou para um novo apartamento moderno de 3 quartos. Enquanto isso, João e eu morávamos na casa da minha infância, uma casa de 5 quartos cheia de lembranças. Meu pai havia dado a nós como presente de casamento e ficou feliz por começarmos nossa vida lá. Fiquei muito tocada com seu gesto. Quando meu pai faleceu, herdei seu apartamento. Eu adorava aquele lugar, então decidi alugá-lo imediatamente. Mas um dia, durante uma conversa com a família de João, surgiu uma sugestão inesperada. Alguém disse: Renata e seus filhos estão morando em um lugar pequeno, que tal eles se mudarem para a casa de 5 quartos de Maria? Renata é a irmã mais nova de João. Ela é divorciada e está criando 2 filhos em um apartamento de 3 quartos, o que provavelmente é um pouco apertado para eles. Para ser honesta, meu relacionamento com Renata não tem sido muito bom. Toda vez que nos encontramos, ela faz pequenos comentários sarcásticos sobre o fato de João e eu não termos filhos. João e eu nos casamos pouco antes de completarmos 32 anos e, desde então, Renata tem feito esses comentários. À medida que fui ficando mais velha, suas observações se tornaram ainda mais cortantes. Como você já passou dos 32 e ainda sem filhos, ou as pessoas não te veem como menos mulher por não ter filhos? O que mais me machucou foi algo que ela disse após o falecimento do meu pai. Ela olhou para mim e disse: é uma pena que seu pai nunca tenha visto um neto. Isso realmente me chocou e me deixou atordoada. Renata é, na verdade, 5 anos mais velha que eu, então, em vez de uma cunhada mais nova, ela parece mais uma irmã mais velha. Sempre tentamos ser gentis com ela e tratá-la como família, mas aqueles comentários realmente doeram. Naturalmente, construí uma barreira em meu coração contra Renata. Sou filha única e meu pai era minha única família. Perdê-lo já foi difícil o suficiente, mas as palavras de Renata tornaram tudo ainda pior. Algum tempo havia se passado desde a morte do meu pai e eu não via Renata há um tempo. Então, do nada, minha sogra trouxe à tona algo inesperado. Ela disse que Renata estava disposta a pagar R$ 1.000 por mês de aluguel. Quando vi o olhar presunçoso em seu rosto, fiquei chocada demais para dizer qualquer coisa. O apartamento em que morávamos era antigo, mas cuidávamos bem dele e ainda estava em boas condições. Havia um grande shopping center por perto e o transporte era fácil, com ônibus e trens. Se alugássemos o apartamento, pensei que ele valeria pelo menos R$ 2.500 por mês. Mas R$ 1.000? Isso era inacreditável. Será que eles não sabiam o valor de mercado para esta área? Alugar um apartamento espaçoso de 5 quartos por apenas R$ 1.000 por mês era ridículo. Talvez eles achassem que eu tinha concordado porque não disse nada imediatamente. Minha sogra parecia realmente animada com a ideia e disse: você já tem outro apartamento, certo? Você pode morar lá. Mesmo que você não renove o contrato, Renata e seus filhos podem se mudar, então está tudo bem. Quanto tempo dura o contrato? João também parecia empolgado e acrescentou: essa é uma ótima ideia. O lugar onde seu pai morava é novo e perfeito para nós dois. Neste ponto, a conversa estava avançando sem nem mesmo considerar nossos pensamentos, e comecei a entrar em pânico. Não pude deixar de soltar: não há opção de todos nós morarmos juntos neste apartamento? Os pais de João tinham uma casa grande e eram os únicos que moravam lá. Eles até tinham quartos para João e Renata, então pensei que seria bom se todos se mudassem. Afinal, eles disseram que queriam um lugar maior. Normalmente, antes de tomar decisões como essa, você conversa com a família, mas mudar-se para a casa dos pais de João significaria que os filhos de Renata teriam que mudar de escola, e eles pareciam preocupados com o custo e o incômodo de conseguir novos uniformes escolares e roupas de ginástica. Eu não queria dizer diretamente que não queria alugar o apartamento para Renata na frente da minha sogra, mas disse: esta é minha cidade natal, não posso simplesmente ir embora tão facilmente.
Saí da casa deles, mas minha sogra disse: "Você não precisa decidir agora", o que me fez sentir que ela não estava desistindo. Quando cheguei em casa, perguntei a João: "Este apartamento é especial para nós, por que você está tão rápido em decidir ir embora?" Ele pareceu surpreso e disse: "Bem, não é uma casa unifamiliar." Fiquei chocada com sua resposta. Talvez porque ele cresceu em uma casa, um apartamento não parecia um lar de verdade para ele, mas eu desejava que ele pudesse pelo menos entender meus sentimentos e se desculpar. Em vez disso, me senti chateada. Levantei a voz e disse: "Esta é minha casa, meu apartamento. Por que você está tomando decisões sem me perguntar?" João pareceu chateado e respondeu: "Estamos casados há 21 anos, por que você está dizendo meu apartamento?" "É nosso apartamento." Eu podia ouvir a frustração em sua voz. Eu queria que ele entendesse o quanto este apartamento significava para mim como meu lar especial. Se ele tivesse hesitado em alugá-lo para sua irmã, eu poderia não ter me sentido tão magoada com suas palavras, mas naquele momento, me senti profundamente ferida. Tentamos conversar calmamente sobre isso muitas vezes depois disso, mas foi difícil. João não parecia entender meus sentimentos de jeito nenhum. Ele começou a me chamar de coisas como a gananciosa, teimosa e a egoísta. Com o passar do tempo, a distância entre nós permaneceu a mesma. Durante esse período, continuei recebendo mensagens da minha sogra perguntando se havíamos feito algum progresso na mudança. A pressão tanto da minha sogra quanto de João, que não parecia entender minha perspectiva, me desgastou. Senti que estava chegando ao meu limite. Então, um dia, fiquei chocada ao receber um e-mail de Renata. Ela escreveu: "Por que vocês dois, sem filhos, estão se agarrando a um espaço tão grande que não precisam? Apenas saiam." Eu não tinha ouvido falar de Renata desde que começamos a falar sobre o apartamento, e agora ela estava me dizendo para sair. Nunca imaginei que ela enviaria uma mensagem tão direta. Lendo seu e-mail, refleti sobre tudo pelo que havia passado e senti uma onda de autodúvida. A ideia de divórcio cruzou minha mente várias vezes. Cada vez que tentava me acalmar, mas estava chegando ao meu limite. Decidi visitar o cartório local para iniciar o processo de divórcio. Também entrei em contato com um lugar específico para entender os próximos passos. Alguns dias depois, com uma mentalidade mais clara, fui ao tribunal. Depois de verificar, descobri que tanto o apartamento em que morávamos quanto o que eu estava alugando estavam em meu nome. Era legalmente meu. Confirmar isso me deu força para enfrentar minha situação com João. Pensei no que precisava fazer a seguir e decidi que precisávamos conversar seriamente. Disse a João: "Já disse isso muitas vezes, está em minha casa. Não suporto a ideia de alugá-la para Renata. Não quero dar minha casa para alguém que me trata mal. Por favor, fale com sua mãe e Renata sobre isso." O rosto de João ficou sombrio, como se estivesse cansado da conversa. Eu já havia contado a ele sobre todas as coisas dolorosas que Renata havia me dito e o quanto eu não gostava do comportamento dela. Eu queria que ele entendesse meus sentimentos, mas em vez disso, ele ficou do lado de Renata, dizendo: "Renata está certa." Foi então que percebi como as coisas realmente haviam mudado. Eu poderia ter seguido em frente com o divórcio naquele momento, acabando com a dor que estava sentindo, mas não consegui terminar um relacionamento de 21 anos tão rapidamente. No fundo, eu estava pronta para o divórcio se João rejeitasse o que eu tinha a dizer. Ainda assim, pensei comigo mesma: talvez eu esteja sendo muito sensível em relação a Renata. Talvez ela não esteja sendo tão condescendente quanto eu penso e eu só esteja exagerando as coisas. João não entendeu, no entanto. Ele disse: "Eu realmente não entendo por que você se sente assim." Suas palavras machucaram. Será que eu era a única me sentindo assim? Perguntei a ele: "Se é assim que você se sente, você assinará isso?" E entreguei a ele os papéis do divórcio. João pareceu chocado, mas rapidamente respondeu: "Você realmente quer terminar nosso relacionamento por algo tão pequeno?" Ele não entendia que não era uma questão pequena para mim. "Estou falando sério", eu disse, olhando-o nos olhos. "Eu me importo com Renata também, mas ultimamente as coisas entre nós mudaram. Não sinto mais o mesmo amor, então estou indo embora." Meu coração doeu quando vi como João estava casual sobre isso, sorrindo como se não fosse grande coisa.
Isso me fez sentir que ele não entendia o quão profundamente isso estava me afetando, e senti lágrimas começarem a se formar. Eu só queria que ele fosse embora mais cedo em vez de mais tarde. João então disse em um tom mais suave: talvez Renata e minha mãe realmente não queiram se dar bem com você. Você já pensou que, porque você sempre se concentra em si mesma, nosso relacionamento sofreu? Suas palavras me machucaram novamente. Sempre nos entendemos mal, mesmo enquanto tentávamos fazer as coisas funcionarem. Acho que é impossível consertar nosso relacionamento agora, não importa o quanto conversemos. Não consigo mais imaginar um futuro com você, eu disse calmamente. Se você pode entender meus sentimentos, então teremos que seguir em frente com o divórcio. João parecia surpreso e triste ao perguntar: você realmente se sente assim? Então ele saiu de casa sem dizer mais nada. Ele não assinou os papéis do divórcio e deixou todos os seus pertences para trás. Alguns dias depois, João voltou. Ele parecia triste e inseguro. O que devemos fazer a partir daqui? Ele perguntou baixinho. Eu podia dizer que ele pensava que eu poderia perdoá-lo se ele agisse humilde, mas minha mente já estava decidida. Não havia nada mais a discutir. Se você concorda com o divórcio, assine os papéis, eu disse. Se não, teremos que tomar medidas legais. E a propósito, decidi me desfazer desta casa. Eu estava pensando em vendê-la há um tempo. No dia em que fui buscar os papéis do divórcio, conversei com o Sr. Eduardo, um velho amigo do meu pai. Eu o conhecia há anos. Quando eu era criança, o Sr. Eduardo estava sempre ao lado do meu pai, até o fim. Ele até compareceu ao funeral do meu pai e me deu seu cartão de visita, dizendo para entrar em contato se eu precisasse de ajuda. O cartão tinha os detalhes de seu escritório de advocacia. Graças ao Sr. Eduardo, pude obter ajuda de um assessor jurídico para lidar com a herança do meu pai. Quando contei ao Sr. Eduardo sobre minha situação, ele me deu conselhos honestos e úteis. Ele explicou a importância de verificar a propriedade dos imóveis, lidar com as complicações do divórcio e outras dicas que me ajudaram a me proteger. Depois que João saiu de casa por um tempo, decidi vender o apartamento. Rapidamente entrei em contato com corretores de imóveis para iniciar o processo. Também informei o Sr. Eduardo sobre meu relacionamento conturbado com João e como ele se recusava a assinar os papéis do divórcio, pedindo sua ajuda para lidar com o divórcio. Quando João descobriu que eu estava vendendo o apartamento, ficou chocado e com raiva. Você sempre disse que esta era nossa casa de família. Você realmente vai vender um lugar tão importante? Depois de toda a preocupação que você tinha com Renata, você está sendo egoísta, ele disse. Mas suas palavras não me afetavam mais. Olhei-o diretamente nos olhos e perguntei: você tem mais alguma coisa a dizer? João pareceu surpreso, mas rapidamente começou a discutir: por que você tomaria uma decisão tão grande sozinha? O apartamento pode estar em seu nome, mas após um divórcio, deve haver uma divisão de bens. Este lugar pertence a nós dois, certo? João estava claramente emocional e desesperado, mas eu sorri calmamente e respondi: na verdade, este apartamento está em meu nome desde antes de nos casarmos. Verifiquei com meu advogado e qualquer coisa que fosse de propriedade antes do casamento não faz parte da divisão de bens. Vender o apartamento foi difícil, mas eu não queria me agarrar a memórias dolorosas nesta casa. Com o conselho do Sr. Eduardo sobre leis de propriedade, decidi que vender era a melhor escolha. Quando João percebeu a verdade, sua atitude mudou rapidamente. Sinto muito, ele disse. Este lugar significa muito para você, mas ainda não foi vendido, certo? Por favor, reconsidere. Vamos tentar novamente. Eu vou falar com Renata e minha mãe. Apenas para o divórcio e a venda do apartamento. Enquanto ouvia implorar, me peguei pensando por que tinha ficado com ele por 21 longos anos. Fiquei chocada por ter escolhido alguém assim. Não tente agir gentilmente agora. Quando estávamos juntos, você nunca ficou do meu lado. A ideia de recomeçar com você é impossível, então, por favor, vá embora. Nós dois precisamos seguir em frente. Ele não se convenceu facilmente, e isso criou uma grande lacuna entre nós, mas depois de passar por todas as etapas necessárias, finalmente consegui encerrar nosso relacionamento. Parecia o início de um novo capítulo na minha vida. No começo, ficar sozinha parecia assustador, mas percebi que não era tão ruim quanto eu pensava.
Agora moro em um novo apartamento de 3 quartos, vivendo a vida do jeito que quero. Minha mãe está comigo e, mesmo que meu pai tenha partido, estou bem. Tudo está bem. Meu ex-marido uma vez disse friamente: "Você não é necessária aqui." Isso me chocou. Eu tinha enviado R$ 3.100 todos os meses para seus pais, mas isso não importava para ele. Então, para piorar as coisas, minha ex-sogra acrescentou: "Uma esposa que não sabe fazer o trabalho doméstico direito não é necessária", com um sorriso frio, quase como se estivesse feliz em me ver partir. Percebendo que não havia mais sentido em tentar agradar essas pessoas, decidi ir embora com um sorriso calmo. Respondi: "Se é isso que você pensa, então eu vou." Meu ex-marido pareceu chocado. Meu nome é Laura e sou uma funcionária de escritório de 35 anos. Conheci meu marido Miguel através de um encontro às cegas organizado por um amigo. Ele era amigável e extrovertido, e nos demos bem rapidamente. Nos casamos e agora estamos juntos há 3 anos. Ainda não temos filhos. Antes de nos casarmos, Miguel morava com a mãe dele. Quando nos casamos, ele sugeriu construir uma nova casa na propriedade da família dele. Ele disse: "Estou preocupado com minha mãe morando sozinha. Quero estar com ela, mas também quero que tenhamos nossa própria vida juntos. Acho que esta é a melhor ideia." Eu perguntei: "Mas não teremos que fazer uma hipoteca para a casa?" Miguel me tranquilizou: "A casa será paga com a herança que meu pai me deixou. Não precisaremos de hipoteca, e o terreno é gratuito. A casa estará no meu nome e podemos apenas apoiar minha mãe com pagamentos mensais. O que você acha? Isso parece bom?" Eu me perguntava: "Você não está preocupado com as finanças da sua mãe?" Miguel respondeu: "Vamos ajudá-la, e ela tem renda do seu trabalho de meio período e sua aposentadoria, então tudo ficará bem." Parecia um bom plano, e Miguel até disse: "Quando você trabalhar até tarde, minha mãe pode ajudar com as tarefas domésticas. Isso tornará as coisas mais fáceis para você." Moraríamos em casas separadas, mas na mesma propriedade. Eu estava animada para começar nossa nova vida juntos e construir nossa casa dos sonhos. Ter ajuda com as tarefas domésticas durante os momentos ocupados parecia perfeito. Mas depois percebi o quão ingênua eu tinha sido. No início, nosso casamento era maravilhoso. Estávamos ambos ocupados com o trabalho, mas a casa era fácil de manter e tudo parecia bem. Minha sogra tinha seu trabalho de meio período e não nos visitava com muita frequência. Compartilhávamos as despesas de vida e as coisas pareciam equilibradas. Um dia, no entanto, Miguel trouxe uma nova ideia. Ele disse: "Vou cuidar de todas as despesas domésticas, então você pode transferir o pagamento regular para minha mãe todos os meses? Quero que você cuide disso." Fiquei surpresa e perguntei: "Quanto será?" Ele disse: "Talvez cerca de R$ 2.200 por mês." Mas quando fiz as contas, percebi que R$ 2.200 era menos do que estávamos enviando. Então, sem contar a Miguel, decidi continuar enviando R$ 2.800 por mês para a mãe dele. Essa quantia tirava uma grande parte do meu salário, mas com outras despesas como contas de luz, mantimentos e despesas médicas, Miguel ainda estava cobrindo a maior parte dos custos. Seu salário ia para nossa conta conjunta e, a partir daí, eu fazia os pagamentos e adicionava o resto às nossas economias. Esse arranjo funcionou por cerca de 1 ano. No entanto, quando minha sogra deixou seu trabalho de meio período e começou a visitar com mais frequência, as coisas começaram a mudar. Um dia ela disse: "Estou ficando mais velha, então decidi deixar meu trabalho e relaxar." Miguel respondeu: "Tudo bem, mãe. Você não precisa se preocupar mais, estamos aqui para você." "Obrigada, Miguel. Você sempre foi tão gentil", ela disse. No início, era bom ver ele se dando bem, mas então ela começou a criticar a maneira como eu mantinha a casa. "Parece que você não tem limpado direito. Há poeira em todo lugar. Isso é inaceitável." Eu me desculpei: "Sinto muito. Tenho estado ocupada com o trabalho e não consegui acompanhar tudo." "Isso é apenas uma desculpa", ela disse. "Você está morando na casa de Miguel, então o mínimo que você pode fazer é cuidar das tarefas básicas. E ouvi dizer que você toma atalhos na cozinha também. Isso é verdade?" "Às vezes faço refeições simples quando chego tarde do trabalho,
mas ainda faço o meu melhor, expliquei. Então ela disse algo que realmente me machucou: talvez tenha sido um erro escolher você como esposa de Miguel. Depois de todos esses anos, o fato de você ainda não ter filhos também é um problema. Suas palavras doeram, e percebi que as coisas tinham tomado um rumo sério para o pior. Senti que não ter filhos não era inteiramente minha culpa, mas discutir sobre isso só causaria mais problemas. Originalmente, minha sogra havia prometido ajudar com as tarefas domésticas quando as coisas ficassem difíceis, especialmente porque estávamos morando na mesma propriedade. No entanto, parecia que tanto Miguel quanto minha sogra haviam esquecido essa promessa. Agora, sempre que ela estava por perto, ela me criticava constantemente, então decidi apenas ignorar seus comentários. Em meio a tudo isso, surgiu um problema maior. O saldo da nossa conta conjunta estava ficando baixo porque o salário de Miguel não tinha sido depositado por 5 meses. Confrontei-o, perguntando: por que seu salário não foi depositado? O que ele disse a seguir me chocou. Ele tinha pedido demissão e estava procurando um novo emprego. Eu pensava que ele estava indo trabalhar todos os dias, mas na verdade ele estava procurando emprego. Por que você pediu demissão sem me contar? Isso é sério, eu disse. Sinto muito, me sinto mal por isso, Miguel respondeu. Meu chefe estava sempre pegando no meu pé, me criticando por cada pequeno erro. Todo mundo comete erros, certo? Mas ele agia como se eu fosse o único. Miguel explicou que um erro que ele cometeu causou um grande prejuízo para a empresa e, embora a maioria dos chefes desse um aviso, o dele não o fez. Eu entendia que seu ambiente de trabalho era difícil, mas como ele já havia pedido demissão, precisávamos descobrir o que fazer a seguir. Você encontrou alguma perspectiva de novo emprego? Perguntei. O problema é que não consigo encontrar um emprego que corresponda às minhas habilidades, ele disse. Neste ponto, você não deveria aceitar um emprego mesmo que não seja ideal? Não podemos nos dar ao luxo de ser muito exigentes agora, sugeri. Mas Miguel insistiu: não, quero escolher cuidadosamente meu próximo emprego, onde planejo ficar até me aposentar. E quanto às nossas finanças? Perguntei. Bem, você está trabalhando também, então pode nos ajudar a nos sustentar por um tempo, certo? Ele respondeu, como se não fosse grande coisa. Percebi que ele não ia mudar de ideia, então decidi aguentar até que ele encontrasse outro emprego. Mas com nossa renda tão baixa depois de enviar dinheiro para meus sogros, quase não sobrava nada. Tivemos que recorrer às nossas economias, que estavam quase acabando. Para compensar isso, decidi trabalhar mais horas para aumentar minha renda. Felizmente, meu local de trabalho me valorizava e eles concordaram em me deixar fazer horas extras. No entanto, quando eu voltava para casa à tarde, minha sogra frequentemente estava esperando por mim, pronta para criticar. Eu não podia deixar de me perguntar: como chegamos a isso? Não posso acreditar que uma nora não faça nenhum trabalho doméstico, minha sogra disse com raiva. Desculpe, é por causa do trabalho, tentei explicar. Fazendo desculpas, saindo para brincar e depois pedindo mais dinheiro a Miguel, ela disse: preciso de dinheiro para as despesas de subsistência e as remessas. Meu salário sozinho não é suficiente, eu disse. Ouvindo isso, minha sogra ficou ainda mais irritada, reclamando de apenas R$ 2.800. Você mora na casa de Miguel de graça e nem faz nenhuma tarefa doméstica. Inacreditável. Foi chocante para mim que ela achasse que R$ 2.800 não era nada. Eu trabalhava duro para ganhar esse dinheiro. Parecia que ela considerava os pagamentos mensais garantidos e não apreciava seu valor. Ela acrescentou: como você não faz o trabalho doméstico, eu tenho que fazer, ou Miguel sofre. É difícil lidar com uma nora tão incompetente. Embora ela agisse como se fizesse todo o trabalho, minha sogra frequentemente comprava refeições prontas na loja e só lavava roupas para ela e Miguel. A cozinha sempre ficava bagunçada, com pratos sujos por toda parte. Miguel e minha sogra sempre tinham suas refeições preparadas, mas não para mim. Geralmente me diziam para comer o que sobrasse. Miguel apenas relaxava na frente da TV enquanto eu lidava com as palavras duras da minha sogra. Com o tempo, meus sentimentos por meu marido começaram a diminuir. Sua busca por emprego não estava indo bem, e ele estava muito orgulhoso para se candidatar a qualquer coisa menos que às melhores empresas. 1 ano havia se passado e ele ainda não tinha encontrado um emprego.
Ele apenas passava seus dias sem fazer nada. Ei, se isso continuar assim, vamos ficar sem economias. Você pode conseguir um emprego de meio período para ajudar com as contas? Perguntei a ele. Miguel me olhou furiosamente e disse bruscamente: por que eu deveria conseguir um emprego de meio período? Esta casa nem está no seu nome, é minha. Você está apenas morando aqui e nem consegue cuidar de mim direito, então é claro que você tem que pagar as contas. Senti que o futuro parecia sombrio. Eu estava pagando por tudo, nossas despesas de subsistência e as remessas para a mãe dele, mas havia um limite para quanto eu podia ganhar. Remessas? São apenas R$ 2.800. Pare de me incomodar. Se você não gosta, saia da minha casa, ele disse com raiva, batendo na mesa antes de sair da sala. Miguel descartou a quantia que eu trabalhava duro para ganhar, chamando-a de apenas R$ 2.800. Nosso relacionamento nunca esteve tão tenso. Então, inesperadamente, chegaram algumas boas notícias. Miguel tinha uma chance de conseguir um emprego em uma empresa administrada pelo amigo da mãe dele. Embora o salário não fosse tão alto quanto seu antigo emprego, eu estava apenas grata que ele estaria trabalhando novamente. O período de experiência foi definido para 5 meses. Miguel resmungou: não acho que esta empresa seja adequada para minhas habilidades, mas é difícil dizer não já que minha mãe me apresentou. Desde que você esteja disposto a trabalhar, é isso que importa. Faça o seu melhor e mire no emprego em tempo integral, respondi. Eu nunca imaginei que o novo emprego de Miguel causaria mais problemas. No início, ele saía para o trabalho todas as manhãs com energia, mas depois de um mês as coisas mudaram. Ele começou a chegar tarde em casa e às vezes nem voltava para casa. Sua jaqueta cheirava a um perfume de mulher que eu não reconhecia. Além disso, ele parou de contribuir com seu salário para nossa casa e até começou a sacar dinheiro de nossa conta conjunta sem me perguntar, enquanto ainda enviava a remessa mensal para sua mãe. Decidi parar de colocar meu salário na conta conjunta, o que deixou Miguel furioso. Ele me confrontou, perguntando: por que você não está colocando dinheiro na conta? O saldo está quase zero. Onde está o seu salário? Você não está pagando as despesas de subsistência. Me diga como você está usando o dinheiro. Eu disse a ele: isso não é justo. Sou eu a única ganhando e administrando nossa casa. Se você contribuir, eu também contribuirei. Miguel retrucou: esta casa é minha. É natural que você contribua. Fiquei chocada com a forma como ele esperava que eu usasse meus ganhos para seus gastos, pagasse as remessas para sua mãe e cobrisse todas as despesas da casa. Também comecei a suspeitar que ele estava tendo um caso, embora não tivesse provas ainda. Decidi investigar. Como não podia pagar um detetive particular, tive que fazer isso eu mesma. Uma noite, enquanto Miguel dormia, usei sua impressão digital para desbloquear seu telefone. Encontrei mensagens com uma mulher chamada Júlia, e o conteúdo era chocante. As mensagens diziam coisas como: realmente gostei do nosso encontro hoje. Queria que pudéssemos ficar juntos para sempre e você consideraria se casar comigo? Vou me livrar da minha esposa. Espere por mim. Mal posso esperar para começar nossa vida em uma nova casa. Tirei prints e salvei as mensagens no meu telefone. Então decidi descobrir quem era Júlia. Mas antes que eu pudesse agir, cheguei em casa do trabalho um dia e encontrei malas empilhadas na entrada. O que é tudo isso? Perguntei. Miguel respondeu friamente: decidi morar com minha mãe em vez de com você, já que você não faz o trabalho doméstico. Você tomou essa decisão sem falar comigo. Esta é minha casa também, você não pode simplesmente tomar decisões assim, eu disse. Ele respondeu: você não tem direito de reclamar, já que estou pagando as remessas e as despesas de subsistência. Posso decidir o que acontece aqui. É melhor com minha mãe por perto, então você deveria ir embora. Para piorar as coisas, minha sogra também se manifestou, dizendo: uma esposa que não faz o trabalho doméstico é inútil, sorrindo como se estivesse feliz em me ver partir. Naquele momento, percebi que era inútil continuar tentando com essas pessoas. Tomei minha decisão naquele instante. Primeiro, por favor, assine isso, eu disse, tirando os papéis do divórcio que eu havia preparado da minha bolsa e entregando-os a Miguel. Confuso, ele perguntou: quando você preparou isso?
No dia em que você me disse para sair de casa. Fui buscá-los logo depois que você disse isso, respondi calmamente. Miguel ficou surpreso, mas acabou concordando e assinou os papéis. Eu também assinei e disse: vou submeter estes ao cartório. Vou providenciar uma empresa de mudança para retirar minhas coisas assim que encontrar um novo lugar. Quero você for o mais rápido possível, minha sogra gritou comigo, mas eu a ignorei. Arrumei o essencial em uma mala e fui para a casa dos meus pais. Eles ficaram surpresos com minha chegada repentina, mas me receberam de braços abertos, entendendo que algo estava errado. No dia seguinte, tirei uma folga do trabalho e comecei a agir. Primeiro, submeti os papéis do divórcio ao cartório. Então comecei a procurar um advogado para me ajudar com o processo de divórcio e qualquer compensação que eu pudesse reivindicar. Também comecei a procurar um novo lugar para morar. Foi um período ocupado, mas eu sentia uma sensação de realização à medida que avançava com minha vida. Encontrei um bom apartamento moderno, perfeito para uma pessoa solteira, e contratei uma empresa de mudança para ajudar com a mudança. No dia da mudança, voltei à casa enquanto Miguel estava no trabalho, mas sua mãe estava lá. Os carregadores levaram meus móveis, eletrodomésticos e outros pertences peça por peça. Você está levando tudo. A casa vai ficar tão vazia, ela disse. Estas são todas as coisas que comprei quando nos casamos. Usei minhas economias para comprar os móveis e eletrodomésticos. Como a casa está no nome de Miguel, estes itens são meus, expliquei. Ela não pôde argumentar e estava claramente frustrada. Depois de me mudar para meu novo apartamento de luxo, comecei a aproveitar minha independência. Eu era capaz de usar toda a minha renda para mim mesma e, graças ao meu trabalho duro e horas extras, fui promovida e meu salário aumentou. A vida continuou assim por cerca de 5 meses. Então comecei a receber muitas ligações da minha ex-sogra. Me arrependi de não tê-la bloqueado, mas acabei cedendo e atendi uma de suas muitas ligações. Alô, Laura, podemos conversar? Ela disse. O que você quer? Perguntei, cansada de sua persistência. Por favor, você pode voltar? Ela implorou. O quê? Pensei que você queria que eu fosse embora, eu disse. Sinto muito. Pensei sobre isso e refleti sobre tudo, ela respondeu. Ela queria que eu começasse a enviar R$ 2.800 novamente, assim como antes. Eu não podia acreditar em como ela era egoísta. Ela explicou que o caso de Miguel no trabalho havia sido exposto e ele não conseguia mais um emprego regular, apenas trabalhos de meio período. Ele e Júlia tinham começado a morar juntos, mas Júlia não gostava de morar com a mãe dele, então ela voltou para sua antiga casa. Sem o dinheiro que eu costumava enviar, ela estava lutando para sobreviver com sua pensão. Não tenho mais nada a ver com vocês. Não vou enviar nenhum dinheiro, eu disse firmemente. Então bloqueei o número dela e também bloqueei o de Miguel. Eu não queria mais nenhum contato com nenhum deles. Mas alguns dias depois, Miguel apareceu do lado de fora do meu local de trabalho. Laura, sinto muito. Podemos recomeçar? Estou com problemas, ele disse, claramente desesperado. Fiquei chocada ao vê-lo ali. Ele explicou que morar com Júlia não tinha dado certo porque ela não sabia fazer trabalho doméstico. Depois que o caso se tornou público, ele se sentiu desconfortável no trabalho e pediu demissão. O relacionamento deles desmoronou por causa de suas dificuldades financeiras e discussões constantes, e Júlia o havia deixado. É tarde demais, eu disse a ele. Não quero te ver novamente. Se você tentar me emboscar assim de novo, vou chamar a polícia. Ele gritou espere, enquanto eu me afastava, mas o ignorei e fui para casa. Mais tarde, com a ajuda do meu advogado, recebi R$ 50.000 em compensação, e Júlia me pagou um adicional de R$ 210.000. Soube que Miguel agora estava trabalhando em vários empregos de meio período para pagar suas dívidas e até tinha recorrido a meios duvidosos de conseguir dinheiro. Enquanto isso, minha ex-sogra havia voltado a trabalhar meio período e estava vivendo frugalmente. Eles estavam constantemente culpando um ao outro por seus problemas. Júlia tinha começado a trabalhar no turno da noite para pagar suas dívidas depois de pedir demissão e terminar com Miguel. Quanto a mim, adotei um cachorrinho e estou aproveitando dias felizes e tranquilos em meu novo apartamento, ansiosa pelo que a vida tem reservado.